Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma aula aqui da Intense Ensina e hoje a gente vai falar sobre tensão superficial. A tensão superficial se comporta, a gente pode ter o estudo, entender mais ou menos da seguinte maneira. A superfície da água ela se comporta como uma membrana esticada, então ela pode resistir a pequenas pressões. Então vocês podem pesquisar na internet, vocês podem ver alguns insetos que eles ficam sobre a água, eles ficam ali. Então, basicamente, o que acontece? Ocorrem essas pequenas pressões que eles se mantêm ali. A gente pode analisar da seguinte forma. Vamos desenhar aqui uma bacia de água, porque aí fica mais claro para o entendimento. Então, colocando uma bacia de água, a gente tem aqui um ponto Y, certo? A gente tem aqui as forças sendo aplicadas. E aqui a gente também tem outras forças aplicadas nesse outro ponto aqui, chamando ponto X. Nessa situação, a gente está representando, principalmente na molécula X aqui no caso, que está dentro de um líquido, ela está em equilíbrio. Então, nesse caso, ela está em equilíbrio porque ela recebe força em todas as direções. Já a molécula no ponto Y aqui é diferente, porque ela recebe força de atração, que tem resultante para baixo, ocasionando uma compressão da molécula. E a gente pode dizer também, no estudo, caso vocês não recordam, os líquidos eles não têm forma definida. Então, só deixando aqui, os líquidos eles não têm forma, os líquidos não têm forma definida. Não tem uma forma definida. Não tem. E o que acontece? Assumindo a forma do recipiente onde que eles estão. Então, dependendo da situação que eles estão, eles vão se comportando no meio que eles estão. Por exemplo, elas o formato que o líquido assume é muito decorrência, como eu disse, do meio que ele está e também, principalmente, pela ação da gravidade. Porque sem a ausência da gravidade, a tendência dos líquidos é assumir uma forma esférica por causa da tensão superficial. Então, depende muito do quais são os fatores envolvidos para determinar o comportamento do líquido. Então, isso aqui é uma informação muito importante que os líquidos eles não têm uma forma definida. Okay? E também, no caso, existem substâncias que, ao serem adicionadas a um líquido, diminuem a tensão superficiais. E essas substâncias elas são chamadas de surfactantes. Então, que é surfactantes. Que isso daqui a gente pode ser, no caso, é o detergente, o sabão, né? Que ajuda o líquido a adentrar a, a outros meios, outras superfícies que são mais difíceis, né? Com algumas rugosidades, eles ajudam o líquido a entrar ali. Então, a gente só recapitulando, a gente pode só escrever aqui, como eu falei no início, que a superfície, no caso, a superfície da água comporta-se como uma membrana esticada, podendo resistir a pequenas pressões. Pequenas, tá? Entre aspas. Pequenas pressões. Fechou? Então vamos lá.
Continuando o estudo, a gente pode falar de capilaridade. Que capilaridade ele vem de capilo, no caso, capilo, do latim, capilo, isso aqui é do latim, e que isso aqui significa cabelo, ok? Então a gente já tem uma aula de latim. No primeiro tubo, no caso aqui, a gente tem água e no segundo a gente tem mercúrio. Nesse estudo, a gente tem que entender o seguinte, que as forças atrativas entre as moléculas de uma mesma substância são chamadas de forças de coesão. Então, forças de coesão, que é, como que eu falei, forças atrativas entre as moléculas da mesma substância. Então, forças, no caso, entre moléculas da mesma substância. E aí o que acontece? Vamos lá, vamos continuar. Seguinte, e também existe nesse caso também as forças de vou colocar com uma outra letra, outra cor no caso. Existe também as forças atrativas, tá? E o que acontece? Elas são entre moléculas de substâncias diferentes, certo? Forças atrativas também conhecidas também como adesão, certo? Então, forças entre moléculas de substâncias diferentes, tá bom? De substâncias diferentes. Então, isso aqui para vocês entenderem o que eu quero explicar sobre capilaridade. Então, no primeiro exemplo que está usando água, isso ocorre porque as forças de adesão entre as moléculas da água e a do vidro, que nesse tubo aqui a gente pode considerar como um vidro, um dos dois. Então, como disse, as forças de adesão, né, as forças atrativas no caso, entre as moléculas da água e a do vidro são maiores que as forças de coesão entre as moléculas de água. E já no segundo tubo, as forças de coesão elas entre as moléculas de mercúrio são maiores que as forças de adesão entre o mercúrio e o vidro. Então por isso que você tem essa curvatura e aqui você tem vamos dizer, uma parábola, né, no caso, e aqui você tem uma concavidade. Então, quanto mais fino o tubo, maior a elevação ou a depressão, dependendo também das circunstâncias. Então, isso aqui é uma informação tão importante. Vou colocar laranja tem, né? Eu vou ver se esse azul aqui. Então, quanto mais fino o tubo, maior a elevação ou depressão. Ó, a depressão. Então, recapitulando, no primeiro exemplo, as forças de adesão entre as moléculas de água e a dos vidros são maiores que a força de coesão. Então, eu vou chamar esse aqui de FC e esse aqui de FA, beleza? Então, vamos lá. Aqui no primeiro, descendo aqui, no primeiro exemplo, no primeiro caso, vou colocar aqui, a gente tem que a força de coesão vai ser no caso, desculpa, a força de adesão, né, no caso. Então aqui apagar. No caso aqui a força de adesão, ele vai ser maior que a força de coesão. E no segundo tubo, no caso,
a gente tem um contrário, a gente tem as forças de coesão maiores que a força de adesão. Então esse aqui é para você entender o que está acontecendo aqui na relação. É um pouquinho teórico, mas é um pouco mais de teoria esse ponto aqui para a gente entender essas curvaturas que acontecem aqui na capilaridade, tá ok? Então vamos lá, vamos prosseguindo. A gente vamos falar um pouco de vazão e também já aproveita e já falar sobre relação entre vazão e velocidade. Então a gente tem um tubo aqui e um guia, no caso, um líquido. Nesse caso, a gente pode considerar, a gente chama, passar para o outro lado aqui, fica mais fácil, ter mais espaço para escrever. O que acontece? A gente considera que ΔV é o volume do fluido, beleza? O volume do fluido que passa por S no intervalo, né? Que passa aqui por S no intervalo ΔT. Então a gente tem um intervalo de tempo, beleza? E a vazão pode ser chamado pela letra, a gente pode chamar por FIC. E a partir daí, a vazão, né, que passa, né, por através de S é definido da seguinte forma: ΔV dividido por ΔT. Então esse aqui é a nossa representação da equação aqui sobre vazão, ok? E aí acontece, prosseguindo, se a gente considera a relação entre vazão e velocidade, a velocidade do fluido ao longo do tubo aqui que a gente está representando é constante. E se uma partícula passa pela seção aqui R, nessa seção reta aqui no caso, que começa aqui de S vai para S', em determinado instante com uma velocidade v, né, após o intervalo de tempo passará pela seção aqui S', certo? Então, tendo percorrido uma distância x, que a gente pode chamar no caso, x vai ser igual a velocidade vezes o ΔT, uma variação do tempo. O volume, a gente já sabe que é ΔV, como eu falei do fluido, que passou por S no intervalo de tempo ΔT, né, que a gente está comentando sobre vazão. E é o volume do cilindro, né? Então, nesse caso, a gente pode falar que um cilindro de base S e S'. Sendo nesse caso, a gente pode falar, sendo a área, né, sendo a área de cada base, então nesse caso a gente pode falar o seguinte, que delta, vou poder um errinho aqui, aí, que ΔV é igual a vezes x, igual a, o x a gente já sabe, é só substituir a área vezes v vezes ΔT, ok? Deixa aqui em parênteses, ficar mais fácil. Então a vazão desse fluido é através de S, que a gente acabou de achar aqui em cima a equação da vazão. Então nesse caso é só substituir, a gente sabendo. Então fica ΔV por ΔT igual a vezes V vezes ΔT, tudo isso dividido por ΔT. A gente pode cortar ΔT com ΔT, no caso, né? Fica mais fácil aqui para a gente trabalhar. E a gente fazendo uma igualdade, a gente tem que a área vezes essa velocidade. E aí, a partir daí, a gente tem, no caso, a relação entre vazão e velocidade, certo? Então, a gente tem aqui a relação, que a gente pode chamar a área vezes a velocidade. Nesse caso, a gente pode chamar isso aqui de... Temos aqui mais uma equação. Então, a gente pode chamar essa equação aqui de 1 e chamar essa equação aqui de 2. Então, vamos continuar. A gente tem aqui a equação de continuidade. Nesse caso, a gente tem o seguinte, a gente tem um tubo
que no caso ele tem uma, vamos dizer, o S1 aqui, a centrada, a boca é maior e a outra é menor, o S2. Então, o acontece, no S1 a velocidade do fluido ele é menor que no S2. Então ele entra com uma velocidade menor e sai com uma velocidade maior. Então, supondo que o fluido aqui no caso seja ideal e incompreensível, no intervalo de tempo, qualquer volume do fluido que passa, né, por S1 é igual ao volume do fluido que passa por S2. Isso é igual. Então a vazão através de S1 é igual à vazão através de S2. Então, nesse caso, a gente pode falar que a vazão de 1 é igual à vazão de 2. Certo? Então, nesse caso, a gente, por meio da equação acima que a gente achou, a gente pode determinar essa velocidade, né, relacionada aqui. Então, fica no primeiro caso e no segundo caso. Certo? Então, logo, a gente também pode determinar também onde a área, né, o A1 é igual a área S1 e o A2 é igual a área de S2. E no caso a gente também tem o V1, que no caso é a velocidade, então fica mais fácil aqui para a gente entender. A velocidade de S1 e o V2 é a velocidade de S2. E logo a gente só fazer uma igualdade nos dois casos, né? Só para a gente entender essa equação de continuidade, para você perceber exercícios que podem aparecer aí. Então, fazendo essa igualdade, portanto, a gente pode determinar que fica da seguinte forma. Neste exemplo, nesse sistema que a gente está estudando aqui. Certo? Então, essa aqui é a nossa terceira equação. Então, vamos lá. Continuando, para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre a equação de Bernoulli. O que acontece? Falar de equação de Bernoulli também é a equação de Torricelli, não posso esquecer também. Então, a equação de Bernoulli é o seguinte: é uma lei que relaciona as pressões em dois pontos de um fluido, como eu representei aqui. E nesse caso, em movimento, no caso. Ele foi obtido pelo físico matemático suíço Daniel Bernoulli. Então, no ponto A, aqui que a gente representou, nesse ponto A, então vou colocar aqui ponto A. E a gente tem uma pressão, no caso PA, que eu vou chamar aqui, e também temos, no caso, também a velocidade A nesse ponto. E no ponto B, a gente também tem uma pressão no caso, né? A gente tem uma pressão em B e VB. Okay? E logo, a gente também tem uma densidade. Uma densidade do fluido. Beleza? Portanto, a gente também tem uma gravidade. São informações importantes para a gente entender como que vai ser o chegar, né, compreender essa equação de Bernoulli que a gente está estudando aqui. Então, vamos lá. Nesse caso, nesse ponto aqui, é importante a gente entender que a equação de Bernoulli ela é tratada da seguinte maneira, que é a pressão mais a densidade vezes a gravidade, a variação da altura, y, no caso aqui vou chamar de YA, mais dVA ao quadrado, dividido por 2, igual a PB, mais a densidade, a gravidade, a altura YB, mais a densidade, vezes a velocidade B, elevado também ao quadrado, dividido por 2. Isso daqui é a nossa equação de Bernoulli.
Então ele chegou nessas conclusões para o estudo da relação entre dois pontos de um fluido em movimento, beleza? Então essa aqui é a nossa equação. Então a gente tem alguns casos particulares para o estudo quando a gente estiver tratando sobre um fluido em movimento. Então, no primeiro caso, o que acontece? Se a gente chamar aqui o primeiro caso. Se o fluido estiver em repouso, né? Então no caso a gente tem VA igual a velocidade de A igual a velocidade de B, que é igual a zero, certo? Então a equação de Bernoulli se reduzirá, no caso, para a lei de Stevin. No caso, nesse caso a gente chama aqui o PA mais a densidade vezes a gravidade, YA, igual a pressão em B mais a densidade vezes a gravidade YB. No caso, isso daqui vai dar... No caso, a gente pode isolar. Então, fica o PA igual a PB mais G, Y, no caso, B mais YA. Que isso daqui é a altura, ok? Portanto, a gente tem nesse caso particular que fica PA igual a PB, a pressão em B, mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura. No primeiro caso, nesse caso particular que eu comentei agora. E temos também um segundo caso, que eu vou colocar aqui embaixo. Um segundo caso, se os pontos A e B, que eu estou estudando aqui, estiverem no mesmo nível. Então temos, no caso, nesse caso, que YA igual a YB. Nesse caso, a equação de Bernoulli fica da seguinte forma: PA, a pressão é A, mais dV A ao quadrado, tudo isso dividido por 2, e também se você faz essa igualdade, PB mais densidade VB ao quadrado dividido por 2. Então esta é a forma também, neste caso, para vocês entenderem nessa situação que a gente está estudando, nesses dois casos, ok? E para finalizar, a gente tem a equação de Torricelli. Então, nesse caso, a gente tem uma bacia, a gente tem um encanamento saindo. Então, nesse caso, a gente tem o seguinte: um líquido com densidade D, nessa situação aqui, escoa por um pequeno orifício, né, que a gente determinou aqui, de área AB. Então, uma área AB, situado na altura YB, que a gente está aqui, ok? O nível superior do líquido ele está a uma altura, no caso, até aqui onde está o líquido, de YA, o qual vai diminuindo à medida que o líquido vai escorrendo, né? Então o líquido ele vai saindo por aqui. Neste caso, vamos lá. Tanto no ponto A, que está aqui, e tanto no ponto B, a pressão e a pressão atmosférica é a mesma. Então fica PA igual a PB é igual a pressão atmosférica. Se a gente supõe que a área, no caso, né, que A minúsculo no caso aqui, da seção do recipiente seja muito maior que a área do orifício, nesse daqui, no AB minúsculo, então a gente está considerando nessa situação a equação de continuidade, que é, lembra a equação de continuidade que a gente falou lá em cima? Essa daqui, ó, A3. Podemos admitir que no ponto A, nessa situação aqui, que a gente está determinando, nesse ponto A aqui, a velocidade é praticamente nula. Então, nesse caso, a velocidade é aproximadamente zero, é nula. Então, a gente pode aplicar a equação de Bernoulli nos pontos A e B. Então, como que a gente aplica aqui? Então, chega mais. Então, a gente tem que PA mais a densidade, a gravidade, YA mais a densidade vezes a velocidade em A ao quadrado dividido por 2 igual a PB mais DGYB mais DVB ao quadrado
dividido por 2. E como eu falei, então a gente tem aqui uma pressão atmosférica, né? No caso que eu falei, são iguais. Aqui seria 0 e também aqui a pressão atmosférica. Portanto, a gente pode chegar na seguinte conclusão. Então, ficamos que VB ao quadrado igual a 2G YA menos YB igual a 2GH. Isso daqui é a nossa altura, portanto a gente pode chegar na equação de Torricelli, que é VB igual a raiz de 2GH. Essa aqui é a nossa equação de Torricelli. Então a equação aqui de Torricelli. Então podemos observar que a velocidade é a mesma que obteríamos para uma partícula, né, que tivesse sido abandonada em repouso a uma altura h, só que no caso desprezando a resistência do ar. Então, uma forma também para a gente compreender o conteúdo aqui que a gente está estudando sobre tensão superficial, equação de continuidade, equação de Torricelli. Então, são conteúdos aqui que ajudam a gente a compreender a questão de fluidos. E essa aula está finalizando os conteúdos, mas ainda tem uma aula de exercício que a gente vai fazer para a gente assimilar e compreender quais são as aplicações desse conteúdo aqui. Certo, pessoal? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, deixe nos comentários, curta, comente, compartilhe, segue a gente nas redes sociais, a gente está no Facebook, Twitter e Instagram, e espero vocês na próxima aula, e até mais.